Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem como título Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o nosso texto base está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, você pode acompanhar a leitura aí no telão. Diz assim: escrevo-lhe estas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Esta família é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Os vivos podem dizer amém? Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, como nós acabamos de cantar agora e declarar através desta música, o Teu Espírito Santo é bem-vindo aqui, é mais do que bem-vindo. Este lugar é para o Senhor, é consagrado para o Senhor, nós estamos aqui por causa do Senhor, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, trabalhe em nossa mente, o nosso coração, falando, aplicando as verdades de uma forma que venha gerar transformação em nossa vida, em nossa mente, em nosso caráter. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, que estou aqui como responsável por transmitir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo me use, Deus, como instrumento, e somente como isso, porque eu sei, Deus, que nem isso eu sou digno. Mas se estou aqui, Deus, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e eu peço, Deus, que apesar de mim, o Senhor fale com cada pessoa que está nesse lugar, com cada pessoa que está assistindo essa palavra. Nós consagramos esse tempo ao Senhor e pedimos, fala conosco nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós acabamos de ler o nosso texto inspirativo, em que Paulo diz a Timóteo: escrevo-lhes essas coisas para que saibas como viver na família de Deus, e esta família é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Queridos, hoje eu quero começar de forma introdutória a perceber, ajudar você a perceber 4 verdades importantes sobre a família de Deus, contidas nesse pequeno texto que nós lemos. Vamos começar por aqui. Quais são essas verdades que eu quero destacar? Observe que aqui tem mais de 4 verdades. Tem bastante verdades aqui, mas eu quero destacar 4 para a gente começar aqui. A primeira verdade que eu quero destacar aqui nesse texto inicial que nós lemos é que Deus tem uma família. Isso, para você que já faz parte da igreja há bastante tempo, não é novidade, mas para muita gente que não tem contato com a palavra de Deus, isso é uma grande novidade. Deus tem uma família. E não está falando dos anjos no céu, nem dos seres celestiais. Olha que incrível, aqui está dizendo que Deus tem uma família, e essa família é formada por seres humanos. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus nos fez a imagem e semelhança dEle, porque Ele queria ter relacionamento conosco, porque Deus está formando uma família. O ato mais importante na história é que Deus está formando a sua família. Essa é a coisa mais importante ao longo da história. Tudo mais é secundário, tudo mais é coadjuvante. Os reinos, os impérios, as grandes guerras, as tragédias, as vitórias, as derrotas, as descobertas científicas, as revoluções, tudo isso é secundário, tudo isso é pano de fundo para o ato mais importante da história, que é Deus está formando a sua família. A Bíblia toda
trata da história de como Deus está formando uma grande família. Este é o grande assunto da Bíblia, é o grande tema da humanidade. Uma família para si, que vai existir não apenas aqui na terra, mas ela começa a ser formada aqui na terra, mas que vai existir para sempre e sempre na eternidade. É uma família eterna. Então essa é a primeira verdade que está nesse texto. Deus tem uma família. Deus está formando uma família. A segunda verdade que nós vemos aqui é que essa família é a igreja de Deus. A família de Deus é a igreja é a família de Deus. No texto que nós lemos lá tem, essa família é a igreja do Deus vivo. Paulo faz questão de deixar isso muito claro. Essa família é a igreja do Deus vivo. Ele não está falando da Igreja Batista Vida Nova, nem da Assembleia de Deus, nem da Igreja Presbiteriana, nem da Igreja Congregacional, nem de qualquer outra denominação. Ele está falando da Igreja do Deus vivo, ou seja, a igreja, comunidade, junção dos discípulos de Jesus que vivem sobre a terra, unidos num propósito, independente do nome que tem na placa do prédio onde eles se reúnem. Então, todo grupo de discípulos que se reúne em nome de Jesus para servi-lo, para obedecê-lo, para segui-lo, para imitá-lo, são membros da família de Deus. Então a Igreja Batista Vida Nova, ela não é a família de Deus, mas ela é um pedacinho da grande família de Deus espalhada pela face da terra. Então a família de Deus é a igreja do Deus vivo. Essa é a segunda verdade que eu quero destacar aqui nesse texto inicial. A terceira verdade que nós vemos aqui sobre a família de Deus é que Deus quer que façamos parte da sua família. Deus tem uma família, a igreja é a família de Deus, e Deus quer que façamos parte da sua família. Lá no texto que nós lemos, lá diz: escrevo-lhes, não está na tela, mas diz: escrevo-lhes essas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Ele quer que nós vivamos na sua família. Se não quisesse, não escreveria através do apóstolo Paulo para que soubéssemos como viver nela. Então Deus quer que façamos parte da sua família. Mas atente, nós não somos automaticamente membros da família de Deus quando nós nascemos. Ao contrário do que diz a crença popular, e a crença popular diz assim: todos são filhos de Deus. Acontece qualquer coisa e qualquer pessoa já diz: eu também sou filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Isso é a crença popular. Ao contrário da crença popular que diz que todos são filhos de Deus, ser filho de Deus e consequentemente membro da família dele não é uma condição na qual nós nascemos, mas é uma condição que nos tornamos por decisão e por escolha. Nós nos tornamos filhos de Deus e membros da família de Deus por decisão, por escolha, e não automaticamente, somente por sermos criados por Deus. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: contudo, aos que receberem, olha o ato de receber a quem? Cristo. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aqui está falando que houve um direito adquirido de se tornar, de ser feito, de ser tornado filho de Deus. E esse direito é adquirido através de quê? Do ato de receber Jesus e do ato de crer nele. Houve uma escolha, houve uma decisão.
E depois dessa escolha de receber, essa decisão de crer, então você adquiriu o direito de ser tornado filho de Deus. Então, ser filho de Deus não é uma condição na qual automaticamente todos nascem. Nós não nascemos como filhos de Deus, nós nascemos como criaturas de Deus, criaturas amadas de Deus, mas não como filhos de Deus. Olha o que diz no Evangelho de João, agora no capítulo 8, versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Está claro, não está? Não são todos que são filhos de Deus, aqui são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Se você é guiado pela sua própria vontade, se você é guiado pelas suas próprias ideias, se você não se importa com o que Deus quer, com o que Deus diz, você não é filho de Deus, porque o texto é claro: aqueles que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, esses é que são os filhos de Deus. Então, somente através de uma escolha, de uma decisão que é alcançada por meio da fé e da graça, de receber Jesus como seu Senhor, de crer nele como teu Salvador e de ser guiado pelo Espírito de Deus que passa a habitar em você quando você toma essa decisão, é que você se torna filho de Deus e membro da família dele. Ele quer que façamos parte da sua família, e você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador e ser guiado pelo Espírito de Deus para ser considerado filho de Deus e membro desta família. E a quarta verdade nessa introdução que eu quero destacar é: não é fácil viver na família de Deus. É verdade, não é fácil viver na família de Deus. Olha o trechinho aí, eu acho que eu coloquei na tela, o trechinho lá do texto que nós lemos de 1 Timóteo. Pode dizer assim: para que saiba como viver. Dessas coisas eu vos escrevi para que saiba como viver na família de Deus. Saiba como viver. Se fosse fácil, não existia um manual, uma explicação. Paulo está dando uma explicação, Paulo está dando orientações para sabermos como é que devemos viver na família de Deus. O apóstolo está escrevendo para ensinar como podemos viver na família de Deus. Querido, viver na família de Deus aqui na terra não é nada fácil. Paulo sabia disso, por isso ele estava escrevendo para a gente saber como fazer isso. E sabe por que não é fácil viver na família de Deus aqui na terra? Existem muitas razões, mas uma delas, talvez a principal delas, é porque a família de Deus, enquanto estiver aqui na terra, ela não é perfeita. Ela é longe de ser perfeita, porque a família de Deus aqui na terra é formada por pessoas como eu e como você, e nós não somos perfeitos. A maioria das pessoas que eu conheço que desistiram de fazer parte da igreja, a família de Deus, elas fizeram isso porque não conseguiram conviver com os defeitos e com os erros das pessoas que fazem parte da família de Deus. Você deve conhecer alguém, pelo menos uma pessoa, que já desistiu de fazer parte, caminhar com a família de Deus, por causa de outras pessoas que fazem parte da família de Deus. Às vezes é por causa de um membro dessa família, às vezes é por causa de um líder, às vezes é por causa de um pastor. Mas não é fácil conviver com tanta gente cheia de defeito como nós, é claro. E Jesus sabia que isso iria acontecer, por isso eu acredito que desde o início Jesus fez questão de deixar claro que a igreja dele aqui na terra, a família dele aqui na terra,
seria uma família imperfeita e, de certa forma, complicada. Parece que é pensando nisso também que ele escolhe, por exemplo, os seus 12 apóstolos. Jesus, ele não escolhe os melhores, não, parece que ele escolhe até os piores. Inclusive Paulo fala sobre isso. Ele escolhe os pequenos para confundir os grandes, os fracos para confundir os que pensam que são fortes. Jesus vai lá e escolhe o pessoal que era considerado, digamos assim, meio que a escória, o ralé de uma sociedade, cada um no seu aspecto, é claro. Mas pensa no grupo dos 12 de Jesus, que grupo complicado. Imagina os conflitos que existiam entre eles. Eu vou dar só apenas 2 exemplos para você entender sobre possíveis conflitos que aconteciam dentro do grupo dos 12. Jesus vai lá e chama um homem chamado Mateus para andar com ele. Vem, segue-me. O que é que Mateus estava fazendo? Em algumas versões aparece Levi, mas é Mateus. O que é que Mateus estava fazendo quando Jesus o chamou? Ele estava sentado na mesa, cobrando impostos. Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos, era um judeu a serviço de Roma, que oprimia o povo judeu. E aí Jesus diz: vem, segue-me. Ele larga lá a mesinha dele, o trabalho dele de fiscal da Receita Federal de Roma, e vai seguir Jesus. Aí Jesus depois chama Simão o Zelote. Zelote aqui é um título, não é um sobrenome. Simão o Zelote. E os zelotes eram um grupo nacionalista que sonhavam e lutavam pela libertação de Israel do jugo romano. E aí Jesus pega esses 2 camaradas e joga dentro do grupo dele. Um cobrador de impostos que traía seu povo servindo a Roma, e um que lutava pela libertação e odiava Roma. Agora você imagina esses 2 convivendo dentro do grupo de Jesus. Simão podia dizer: eu andar com esse daí? Não, isso é um traidor. Aí Jesus vai lá e tem um cara, sabe, um cara todo bruto, assim, bem, como é que eu poderia dizer, bem rústico, né? Sangue no olho, não tem papo na língua, impulsivo, explosivo. Quem era? Pedro. Aí Jesus vai: vem, segue-me. Ele larga lá o barco às redes e segue Jesus. Mas aí Jesus também chama João. João é tido como o apóstolo do amor, o discípulo amado. Era um cara tranquilo, amoroso, sensível. E aí bota João, o cara do amor, sensível, junto com Pedro, o turrão, dentro do mesmo grupo. Imagina a dificuldade de João em conviver com aquela grosseria do Pedro. E imagina Pedro, não tinha paciência com João. Por que ele logo em João vinha daquele jeito? Imagina a quantidade de conflitos que não existiam dentro do grupo de Jesus. E olha os defeitos daqueles 12. Tinha lá um cara chamado Tomé. Tomé é sinônimo de quê? De falta de fé, de incredulidade, de ceticismo. Se alguém não acredita, você é um Tomé. Tomé foi aquele que duvidou que Jesus havia ressuscitado, só se eu tocar. Então no grupo de Jesus tinha lá um Tomé, cético, que tinha dificuldade para crer. No grupo de Jesus tinha o Pedro, que eu já falei, explosivo. Tinha o Judas, ganancioso, amante do dinheiro, e segundo o próprio apóstolo João, ladrão. Judas era ladrão. E tinha Mateus, um ex-traidor da pátria, um ex-publicano. Queridos, o que não faltava eram defeitos no grupo dos 12 de Jesus. Jesus nunca disse que seria fácil viver na família dele aqui na terra. E ele pegou uma amostra ali para dizer assim: aqui é um protótipo, aqui é uma amostra do que será a minha igreja. Aquele grupo de 12 era uma amostra do que seria a igreja de Jesus.
formada por pessoas problemáticas, defeituosas, pecadoras, às vezes uma oposta da outra. E ele não disse assim: olha, Mateus, já que você cobrava impostos, você vai me seguir nas quartas-feiras. Simão, já que você era um zelote, você vai me seguir apenas nas segundas-feiras. João, você me segue na sexta, e Pedro, você me segue na terça, porque para vocês não estarem juntos. Não, ele chamava e botava todo mundo junto para andar junto o dia todo junto. Gente, a gente não consegue às vezes suportar o erro do irmão, os defeitos do nosso irmão. A gente se encontra às vezes uma vez por semana no PGM, encontra aqui no culto, em alguma programação, ou só no grupo do WhatsApp, e você não consegue conviver. E no grupo dos 12, que eles andavam o dia todo juntos, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, acordavam juntos, viajavam juntos. Jesus estava dizendo: olha, a minha família vai ser assim. E Jesus, perfeito, santo, andava com essa turma. Isso é maravilhoso. Uma das coisas que você vai fazer na eternidade, sim, quando a família de Deus estiver formada na eternidade, que ela começa aqui, mas depois ela se transfere para a eternidade, uma das coisas que você vai fazer na família de Deus na eternidade é relacionar-se com Deus. Mas a segunda coisa que você vai fazer lá é se relacionar com os outros filhos de Deus que estiverem lá com você. Então conviver com os filhos de Deus na eternidade será fácil. Lá será fácil, porque lá seremos todos perfeitos, lindos, cheirosos. Mas é só quando chegar lá. A Bíblia diz que quando Jesus vier nos buscar, nós seremos transformados e receberemos um corpo transformado e glorificado, semelhante ao de Jesus. O pecado não habitará mais em nós, não haverá imperfeições, nem defeitos, nem pecado, nem corrupção. Vai ser fácil conviver com a família de Deus lá na eternidade. Mas antes, Ele nos manda conviver com ela aqui. Querido, se você não quiser, se você se recusa a conviver com a família de Deus aqui na terra, enquanto ela tem defeito igual a você, você não vai ter o direito de se relacionar com ela na eternidade, quando ela será perfeita. Deus nos mandou aprender a amar, e a igreja, a família de Deus, é a maior escola do amor que existe. Sim. É por isso que quando perguntaram a Jesus qual a principal coisa que nós temos que fazer, a nossa principal missão, a nossa principal tarefa, Ele responde lá em Marcos 12, 30 e 31, Ele diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças, e ame seu próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento, essa é a ordem mais importante: amar a Deus e amar as pessoas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que quer que você e eu aprendamos a amar. Essa é a nossa principal missão aqui na terra, e a família de Deus, a igreja, é a principal escola do amor. Primeiro aprenda a amar a Deus, depois aprenda a amar as pessoas que pertencem à família de Deus. A palavra que a Bíblia usa para descrever esse relacionamento de amor que Deus quer que nós tenhamos com os nossos irmãos é a palavra grega koinonia. Essa é a palavra que na Bíblia foi traduzida por comunhão, koinonia. E sabe o que significa? Koinonia significa pertencer, fazer parte, estar ligado, comprometido. Com quem? Com o outro. Com os nossos irmãos. Então Deus não deseja apenas que você frequente as reuniões da família. Ele não deseja apenas que você frequente os cultos da igreja. Ele quer que você se envolva com a família dele, com as pessoas que fazem parte da família dele, que você desenvolva relacionamentos, que você se comprometa com essas pessoas, que você faça parte da vida delas e elas façam parte da sua vida. Tem uma ilustração que eu sempre gosto de usar nos casamentos, mas que vai servir muito bem para hoje.
É a ilustração das batatas. Coloca aí. Pronto. Isso é um saco de batata. Você está vendo, né? Que é um saco de batata. Muitas igrejas, muitos pequenos grupos, eles são, em termos de comunhão, como isso aqui, como um saco de batatas. Imagine que cada batata é um crente. Tem muitas igrejas e muitos pequenos grupos que o estilo de comunhão é a comunhão do saco de batatas. O saco de batatas tem muitas batatas juntas, mas esse juntas não é juntas de verdade. Elas estão amontoadas no mesmo saco, mas elas não estão ligadas de verdade umas às outras. Elas não estão comprometidas umas com as outras, e qualquer um pode separá-las facilmente. Você pode tirar e separar essas batatas todas umas das outras, porque elas não estão ligadas de fato umas com as outras. Elas estão apenas próximas umas das outras e não juntas de verdade. Deus não nos chamou para termos uma comunhão de saco de batatas, estarmos apenas perto uns dos outros, frequentando as mesmas reuniões vez por outra. A comunhão, a koinonia, a comunhão verdadeira é a comunhão do purê de batata. Coloca aí a foto aí, o purê de batata. No purê de batata, as batatas estão realmente ligadas umas às outras, misturadas, comprometidas, e estão inseparáveis. Tente separar as batatas que formaram esse purê e você não vai conseguir, porque elas estão misturadas, ligadas, comprometidas umas com as outras. Elas morreram para a sua individualidade, para o seu individualismo, não para a sua individualidade. Morreram para o seu individualismo, elas morreram para o eu e nasceram para o nós. No purê, as batatas se juntaram para formar um só corpo, uma só substância, como a igreja de Jesus, que ele diz que somos o seu corpo. Mas para que aconteça esse tipo de ligação, esse tipo de comunhão, esse tipo de comprometimento, essas batatas tiveram que passar por um processo intenso. E se nós imaginarmos que essas batatas nos representam por um processo doloroso, a batata teve que ter a sua casca tirada. E a casca, no nosso caso, representa o quê? As máscaras. Representa a transparência que nós temos que ter uns com os outros para ter comunhão verdadeira. Essas batatas tiveram que experimentar uma alta temperatura. Isso é a confrontação dos nossos pecados, dos nossos erros, os erros, nossos defeitos de caráter. Essas batatas tiveram que passar pelo amassar. E esse amassar significa o esmagar do meu eu, do meu individualismo, do meu egoísmo, para formar um corpo, uma unidade no corpo de Cristo. Nós nunca cumpriremos a nossa missão enquanto não formos um grande purê de batatas. Queridos, não é fácil fazer parte da família de Deus aqui na terra, mas se você escolher ficar de fora dela enquanto ela tem defeitos, você não vai poder participar dela quando ela será perfeita. E se Jesus, sendo perfeito, puro e santo, conviveu e andou diariamente com pessoas defeituosas como aqueles homens, porque eu sou arrogante para dizer que eu não posso conviver com pessoas que têm defeitos? Logo eu, que sou um pecador. Mas não basta sermos uma família, nós precisamos ser uma família de filhos que buscam a semelhança com Jesus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós estamos sendo conduzidos nesse tratamento coletivo para nos tornarmos parecidos com Jesus. Romanos 8, 29, desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele já sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Não é só formarmos uma família, é uma família formada de pessoas que buscam a semelhança com o Filho primogênito, que é Jesus.
É por isso que Jesus nos chama para sermos seus discípulos. É por isso que nós só podemos ser parte da família sendo discípulos. E discípulo você já está cansado de ouvir. Discípulo significa imitador. Então discipulado não é uma classe da escola bíblica, mas discipulado é o ato de seguir, obedecer e imitar a Jesus. Deus quer que eu e você desenvolva o caráter de Jesus, o modo de pensar de Jesus, a maneira de agir de Jesus, a forma de sentir Jesus, e tenhamos os valores de Jesus. Veja o que diz Efésios 4,15. Deus deseja que cresçamos em tudo como Cristo. É isso que Ele deseja para os seus filhos, que assim como o seu filho primogênito, nós cresçamos em tudo. Filipenses 2,5: tenham entre vocês que fazem parte da família, tenham entre vocês o mesmo modo de agir que Cristo Jesus tinha. E Jesus, quando esteve aqui, olha o exemplo que Ele nos deu, Lucas 2,52: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. É isso que nós temos que fazer, temos que crescer. Começamos com Efésios 4,15, que diz: cresçamos em tudo como Cristo. E aqui diz que Cristo crescia em tudo, em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, queridos, nós não somos chamados apenas para fazer parte da família de Deus, mas somos chamados para sermos filhos de Deus, que buscam a semelhança com o primogênito dele, Jesus Cristo. E hoje nós vamos entender como Deus nos torna semelhante a Jesus, para que possamos fazer parte da sua família. Quais são os instrumentos que Deus usa para nos tornar mais parecidos com Jesus e cumprir o propósito na família? Coloca a imagem aí, a próxima imagem. Queridos, quais são os instrumentos que Deus usa para nos tornar mais parecidos com Jesus? Para sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós estamos nesse processo, e quando chegarmos na glória seremos iguais a Ele, mas a gente não pode parar o processo aqui, porque na glória vai ter terminado. Na glória vai ser terminado aquilo que for começado aqui. Se você não permitir que Deus comece a transformar você em alguém parecido com Jesus aqui, o processo não pode ser terminado lá. Primeira coisa que Deus usa, e você já está cansado de saber, Deus usa a Bíblia para nos fazer crescer como Jesus. Existem várias razões para as pessoas não crescerem espiritualmente, mas certamente uma das principais delas é falta de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, você terá que mergulhar na Bíblia, você terá que ler a Bíblia, você terá que estudar a Bíblia, você vai ter que ouvir a Bíblia, você vai ter que memorizar a Bíblia, você vai ter que meditar na Bíblia. Não tem como você crescer sem isso. Olha o que diz o Salmo no capítulo 1, versículo 1 e 3: felizes ou bem-aventurados são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Eles não vivem pelo que as pessoas aconselham, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Não é isso que guia a vida deles. E que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Não é essa a companhia deles. Pelo contrário, o prazer deles, não é obrigação, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. E essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Querido, você quer crescer como uma árvore plantada na beira de um riacho, que dá sempre o fruto na estação certa, porque as suas raízes estão mergulhadas lá no riacho e sendo nutridas pela água do riacho, e as suas folhas nunca murcham, porque ela não tem sede, e ela recebe todos os nutrientes necessários, e por isso ela cresce frondosa, produz frutos na estação
própria, suas folhas não murcham e não caem. Você quer crescer como árvore assim? Você precisa ter prazer na palavra de Deus, e nessa palavra meditar de dia e de noite. Sabe o que é meditar? É você ficar remoendo aquilo que a palavra diz, é você ficar lembrando do que ela diz durante todo o seu dia. A cada momento você vai lembrando do que a palavra diz. Aí você lembra, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus traz à nossa memória aquilo que nós lemos na palavra, também é dito na Bíblia. Querido, a Bíblia tem tudo o que você precisa para crescer. Ela é o alimento que você precisa para crescer. Então Deus usa a Bíblia para nos fazer crescer como Jesus. Mas Deus usa algo além da Bíblia. Sim, Ele usa algumas coisas além da Bíblia. A Bíblia é a base, mas Ele usa outras coisas além da Bíblia. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Querido, aqui está dizendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas o que é que está incluído nesse todas as coisas? Isso inclui coisas boas, claro que inclui, mas isso também inclui coisas ruins, isso inclui coisas dolorosas, isso inclui erros que cometemos, isso inclui os erros que os outros cometem contra nós. São todas as coisas. Aqui não está escrito que todas as coisas são boas, não, aqui está dizendo que todas as coisas podem ser usadas para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus age através de todas as coisas. Querido, você precisa estar ciente de uma coisa: se você vai crescer para ser parecido com Jesus, Deus vai permitir que você atravesse experiências semelhantes às que Jesus atravessou quando esteve aqui. Agora você ficou com medo, né? Eu fico. Se eu quero crescer para me tornar alguém parecido com Jesus, Deus vai permitir que eu passe por experiências semelhantes a que Jesus passou. Às vezes a gente costuma querer a vitória dos outros sem querer a luta dos outros. Não é assim? Você quer a semelhança com Cristo, mas sem passar pelo que Ele passou. E olha que nós nunca passaremos pelo que Ele passou. Estou falando de coisas semelhantes às que Ele passou. O problema é que mesmo essas coisas, essas circunstâncias semelhantes a que Jesus passou, não vão fazer você crescer automaticamente. Você pode passar por situações semelhantes a que Jesus passou e não crescer e desperdiçar tudo isso. Porque o que realmente conta não são as coisas que nos acontecem, mas a maneira como nós reagimos a essas coisas. Nós não temos só que passar por circunstâncias semelhantes a que Jesus passou, nós temos que reagir a essas circunstâncias de uma forma semelhante a que Jesus reagiu. E se você não aprender a reagir da forma como Jesus reagiu, reagir às coisas ruins que te acontecerem, você vai ficar amargurado ao invés de amadurecido. Você vai ficar fraco ao invés de forte. Você vai ser um murmurador ao invés de um adorador. Mesmo passando por coisas semelhantes a que Cristo passou, se você não reagir da forma semelhante como Ele reagiu. Você precisa crer que Deus pode e quer usar todas as coisas para o seu bem, para fazer você crescer, para que você se torne mais parecido com Jesus. E vamos ver algumas dessas coisas? Vamos ver 3 coisas. Está cedo ainda. Vamos ver 3 coisas. Primeiro, Deus usa as provações para nos ensinar a confiar nele como Jesus confiava.
Observa, o objetivo é sermos não somente filhos de Deus, mas semelhantes ao Filho primogênito de Deus. O objetivo é não sermos apenas a família de Deus, mas uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus usa as provações para nos ensinar a confiar nele como Jesus confiava. E o que são provações? O nome provação já dá a dica, vem de provar, ou de provar, fazer uma prova, para provar você. Então as provações são situações de prova designadas por Deus para nos fazer crescer e nos tornar mais íntimos dele. Aprenda isso, provações são situações designadas por Deus para nos provar, nos fazer crescer, nos fazer amadurecer e nos tornar mais íntimos dele. As provações, elas não têm o intuito de nos ferir, embora muitas vezes causem feridas. Mas o objetivo das provações não é nos ferir, mas é nos desafiar. Porque se nós não tivermos uma vida com desafios, a nossa fé não será exigida, o nosso caráter não será desafiado e nós não seremos amadurecidos, nem cresceremos, nem vamos desenvolver o caráter de Cristo. Então as provações não têm como objetivo nos ferir, embora possam nos ferir. O objetivo é nos desafiar para nos fazer crescer. Eu gosto daquela comparação de uma pista de corrida, da corrida olímpica, aquela corrida com obstáculos. Vocês já viram aquela corrida olímpica, que é a corrida com obstáculos, que fica aquelas traves e os corredores têm que ir saltando aquelas traves. Por que colocam aquelas traves na pista? É para derrubar os corredores? Esse é o intuito daquelas traves? Não. O intuito daquelas traves é para que eles se superem, além de correr, eles saltem, e isso torna a corrida muito mais interessante, a vitória deles muito mais louvável. Aquelas traves são como as provações, vez por outra elas podem nos derrubar se nós formos reprovados, e às vezes até sendo aprovado podemos nos ferir, mas o objetivo dela é nos fortalecer, é nos desafiar. Por exemplo, se você quer desenvolver o seu físico, você precisa colocar o seu corpo sob pressão. Ninguém desenvolve o físico deitado numa rede, tomando água de coco, comendo o dia inteiro. Não. Você desenvolve o seu físico colocando ele sob pressão, com exercícios forçados. Isso vai trazer o quê? Dor, vai trazer desconforto, cansaço, suor. Não é assim? É assim que você desenvolve o seu físico. Por que você acha que pode desenvolver a sua fé, a sua alma, o seu espírito no conforto, sem ser desafiado? Claro que não. Então assim também é o desenvolvimento do nosso caráter, do nosso espírito. Então Deus traz algumas coisas para mexer conosco, para nos desafiar, para nos tirar da zona de conforto, com o objetivo de quê? De nos fazer crescer. E isso é chamado de provações. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Tribulação, que também em algumas versões aparece provações. A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado gera o quê? Esperança. Então veja, a tribulação, a provação, os desafios, eles geram caráter aprovado. A perseverança durante as tribulações gera caráter aprovado. Se você quer desenvolver o seu caráter, você vai passar por provações, e você vai perseverar diante das provações e das tribulações. Se você é do tipo desistente, que diante de uma tribulação, de uma provação, de um desafio, você já joga a toalha, se você é do tipo desistente, o seu caráter nunca será um caráter aprovado diante de Deus.
e você nunca terá uma viva esperança. Não, você vai ser alguém sem esperança. Pois a perseverança diante das tribulações é o que produz um caráter aprovado, e esse caráter aprovado produz a viva esperança na eternidade. Eu lembro de uma história, não sei onde li, mas você deve conhecer, é uma história muito conhecida, é uma ilustração, conta a história de um homem que tinha se refugiado para fugir de tudo e de todos em uma montanha, numa cabana em uma montanha. E no seu tempo com Deus, ele ouviu claramente Deus dizer a ele que ele deveria empurrar uma enorme pedra. Era como se fosse uma montanha de pedra que tinha na frente da cabana. E aí ele obedeceu e foi lá e começou a empurrar essa enorme pedra. E ele fazia isso todos os dias, ele ia lá e por horas ele empurrava aquela pedra. E depois de algumas semanas ele estava muito desanimado e começou a murmurar contra Deus, dizendo: Senhor, não entendo, o Senhor mandou eu empurrar essa pedra, mas eu estou empurrando há semanas e ela não se moveu 1 milímetro, eu não posso mover essa pedra. E aí ele escuta Deus falar com ele, e Deus diz a ele: mas eu não mandei você mover a pedra, eu mandei você empurrar a pedra, e você está saindo bem. Como? Olhe para o seu corpo, olhe para os seus braços, olhe para as suas pernas, veja como você está mais forte. Eu nunca quis que você empurrasse, que você tirasse a pedra do lugar, eu só queria fortalecer você. Às vezes a gente está passando por tribulações e a gente está achando que o objetivo é outro. O objetivo é nos fazer crescer, é nos desenvolver, é nos fortalecer. Às vezes parece que você está enxugando gelo. Às vezes são tribulações e provações que vão indo e voltando e parece que nada está se resolvendo, e às vezes você começa a murmurar contra Deus: Senhor, porque isso nunca passa, porque isso nunca resolve. E Deus pode estar dizendo: mas eu nunca mandei você resolver isso, eu nunca disse que isso ia passar. Agora olhe para você, se você não está mais forte, se você não está mais experiente, se você não está mais maduro. Esse é o objetivo da aprovação, é nos fortalecer. Preste atenção, Deus está muito mais interessado naquilo que você vai se tornar do que naquilo que você vai adquirir. Anotou isso? Deus está muito mais interessado naquilo que você vai se tornar do que naquilo que você vai adquirir. Ele está mais interessado na sua transformação do que no seu conforto. Querido, nós não fomos enviados para esse mundo para termos conforto. Não, nós somos enviados para cá para nos desenvolvermos, para aprendermos a amar, para começarmos a fazer parte da família de Deus e entrarmos nesse processo que será completado na eternidade. E é muito bom você lembrar que aqui não é o céu. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: aqui não é o céu. Diga aí, acorda ela e diga aí: aqui não é o céu. Você faz parte da família de Deus, mas você ainda não chegou em casa. Aqui é um lugar cheio de problemas, de provações, de aflições. Um dia nós estaremos em casa, e nessa casa não haverá problemas, não haverá provações, não haverá aflições, e nós passaremos a eternidade inteira lá, mas ainda não chegamos lá. Vigie suas expectativas. Você está querendo antecipar o céu aqui, por isso você anda frustrado com Deus, por isso que você murmura contra Deus em vez de adorar. Você ainda não chegou em casa, aqui não é o céu. Lá haverá, na eternidade haverá um lugar sem aflições e sem provações. O nosso tempo aqui na terra, se eu tivesse que comparar com alguma coisa, eu não ia comparar o nosso tempo aqui na terra com um hotel onde podemos descansar. Eu compararia o nosso tempo aqui na terra com uma academia,
onde nós temos que nos exercitar. Então, querido, esquece essa de vida sem provações e sem aflições. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. E Deus usa as provações e as aflições para nos fazer crescer. Quando a Bíblia diz que os problemas produzem perseverança, e a perseverança diante desses problemas produzem um caráter aprovado, Ele está dizendo: querido, todo problema que vem contra você tem um propósito. Agora veja como Jesus reagia às provações que Deus colocava diante dele. Marcos capítulo 14, versículo 36. Ele está no Getsemane, próximo da maior prova que ele teria que passar, que era entregar-se para morrer. E ele vai orar ao Pai e diz: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Jesus diz: eu sei que tudo é possível, Senhor, mas se o Senhor entende, se o Senhor entender que esse sofrimento faz parte do Teu plano para mim, se o Senhor quer que eu passe por ele, então eu me submeto a ele, porque eu sei que vai ser melhor para mim. É isso que ele está dizendo. Sabe, Jesus não escolheu o caminho mais curto, Ele não escolheu o caminho mais fácil, nem o caminho mais prazeroso, nem o caminho mais confortável. Jesus escolheu o caminho de Deus. Ele escolheu o caminho que Deus mandou ele trilhar. Tinha uma cruz no caminho, mas ele não arredou o pé do caminho. E por causa disso, a Bíblia diz: ele foi colocado à destra de Deus, à direita de Deus. Se você vai se tornar semelhante a Jesus, você precisa aprender a confiar em Deus completamente, mesmo quando tiver uma cruz no seu caminho. Você precisa aprender a confiar em Deus mesmo quando o mundo estiver desabando sobre você, ou o chão desaparecendo embaixo dos seus pés. É fácil a gente confiar em Deus quando tudo vai bem. Qualquer um pode fazer isso. Mas se você quer ser semelhante a Jesus, você tem que aprender a confiar em Deus, mesmo quando nada fizer sentido. Na próxima vez que você atravessar por provações, problemas e tribulações, e perguntar por que isso está acontecendo com você, agora você saberá. Deus está ensinando você a confiar nele, como Jesus confiava. Ele está dando a você uma oportunidade de ter uma fé semelhante à de Jesus. Há mais um instrumento que Deus usa para nos tornar parecidos com Jesus, com o Filho primogênito. Número 3, Deus usa as tentações para nos ensinar a obedecer como Jesus. Deus usa as tentações, Ele usa as provações, e Deus usa as tentações agora para me ensinar a obedecer como Jesus. Tentações, o que são tentações? São situações armadas por Satanás, com a finalidade de nos ferir e nos distanciar de Deus. Deus não tenta ninguém, mas Deus permite que sejamos tentados. E Deus nos capacita a vencermos as tentações e a usarmos essas tentações como degraus para crescermos. Para toda tentação, Deus dá o escape. É só você buscar nele. Porque a tentação, ela é sempre uma oportunidade. Sim, cada tentação é uma oportunidade de obedecer a Deus. Você já tinha encarado a tentação por esse ângulo? A tentação não é só uma possibilidade de você desobedecer. A tentação, cada tentação é uma oportunidade de obedecermos a Deus.
E quando obedecemos a Deus, quando diante da tentação eu escolho Deus, ao invés de escolher Satanás, eu escolho a santidade em vez de escolher o pecado, então o plano do diabo fica arruinado e eu cresço espiritualmente, e eu saio fortalecido depois de vencer uma tentação. Veja o que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus, olha só, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Lembra que eu disse? Deus não tenta ninguém. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto, mas quem tentou Jesus foi o diabo. Querido, Jesus enfrentou tentações. Isso nos revela algo muito precioso sobre tentação. É que tentação não é pecado em si mesmo. Não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação. E é o fato de Jesus ter sido tentado nos lembra isso, porque Jesus nunca pecou. Então, primeiro, lembre, não é pecado ser tentado. Martinho Lutero dizia: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre ela. A tentação é quando vem a ideia, quando o diabo lança a ideia, a seta na sua mente e diz: faça, diga, olhe, toque. É o pássaro que vem e tum, de surpresa toca na sua cabeça. Mas você pode espantar o pássaro, repreender, como Jesus fez no deserto. Se tu és o Filho de Deus, Jesus com a barriga roncando de fome depois de 40 dias, e ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Isso foi o pássaro que pousou na cabeça de Jesus. Jesus já dá logo um tapa no pássaro e diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o pássaro, mas se fosse um de nós: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A barriga roncando, vocês são um pãozinho doce, com aquela coberturazinha de caramelada. Aí você deixou ele fazer um ninho na sua cabeça. É importante lembrar, primeiro, ser tentado não é pecado. Segunda coisa, é importante lembrar que você nunca, presta atenção, você nunca vai se ver livre da tentação enquanto estiver aqui nessa terra. Nunca. Mas eu vou chegar num padrão espiritual tão elevado que eu não vou mais ser tentado. Nunca! Você nunca atinge um ponto em sua vida em que você é tão espiritual ou tão velho que não vai ser tentado. Tem gente que pensa, principalmente as pessoas que têm área fraca na área sexual, eles pensam: quando eu estiver bem velhinho, que não fizer mais nada, essas tentações vão passar. Está aqui, na sua cabecinha. Você nunca vai ser tão velho que não seja tentado, você nunca vai ser tão espiritual que não seja tentado. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter que lidar com as tentações. Jesus foi tentado. Ora, se Jesus foi tentado, significa que, no independente do grau espiritual, a pessoa é tentada. Jesus foi tentado até o seu último momento. Quando lá na cruz, Jesus profere a frase: Pai, olhando para aquele povo que estava xingando ele, estava cuspindo nele, estava dizendo coisas contra ele, e o crucificando, e ele olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus diz isso, gente, Jesus está assim, dando um tapa no passarinho. O passarinho tinha pousado de novo na cabeça dele, da tentação. Sabe qual era a tentação que Jesus estava respondendo com essa frase? Era a tentação de amaldiçoa eles. Amaldiçoa esses miseráveis que estão fazendo isso com você. E na hora que o passarinho pousa na cabeça, ele: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Igual ele fez no deserto. Querido, Jesus foi tentado até o seu último momento.
Você nunca vai se livrar das tentações enquanto viver aqui. Por isso você tem que aprender a lidar com elas e a reagir diante das tentações como Jesus reagiria, porque Deus vai usar essas tentações para fazer você crescer e tornar você mais parecido com Jesus. E agora o quarto instrumento que Deus usa, o número 4, né? E mais um instrumento que Deus usa para nos fazer crescer. Deus usa as ofensas para nos ensinar a perdoar como Jesus. Você não pode fazer parte da família de Deus se não aprender a perdoar. Ah, você não vai durar, você não vai demorar, você vai sair. Você tem que aprender a perdoar. E o que são as ofensas? Bem, as provações são situações designadas por Deus para nos desafiar e nos fazer crescer e nos aproximar dele. As tentações são situações designadas pelo diabo para nos ferir e nos afastar de Deus. E as ofensas? As ofensas são situações designadas pelas pessoas para nos ferir. Talvez o instrumento mais difícil que Deus usa em nossas vidas para nos tornar semelhantes a Jesus seja esse: as feridas causadas pelas outras pessoas em nós. Porque isso vai incluir desentendimentos, críticas, mágoas, julgamentos, ressentimento, decepção. E eu quero deixar uma coisa clara para você. Preste atenção, Deus não é o autor disso. Eu estou dizendo que Deus pode e quer usar as ofensas que lançarem contra você como um instrumento para te fazer crescer e te ensinar a perdoar como Jesus perdoava. Mas não é Deus quem produz as ofensas. Mas se Deus não isentou, se Deus não livrou nem o seu filho primogênito Jesus, quando ele esteve aqui na terra, Deus não o livrou de ser alvo de ofensas, por que ele livraria a mim ou a você? Jesus foi mal interpretado, Jesus foi ferido, foi abusado, foi julgado, foi insultado, foi humilhado. O que fizeram com Jesus é terrível. Quando Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, aqueles soldados poderiam apenas cumprir as ordens e crucificar. Mas eles, sabe, a maldade do coração deles tinham que ir além. Eles tinham que humilhar. Aquela coroa de espinhos não fazia parte das ordens que eles tinham que cumprir. Eles estavam debochando de Jesus. Aquele manto que eles colocaram sobre Jesus, eles estavam dizendo: você diz que é o rei? Olha só que rei você é, a sua coroa é de espinhos, olha esse manto. Botaram uma cana na mão dele, isso aqui é o cedro do rei. Depois pegaram aquela cana e bateram na cabeça dele, cuspiram nele, fazem ele andar pelas ruas nu, carregando uma cruz. Ele foi abusado, ele foi julgado, ele foi insultado, ele foi humilhado. Então, o que nos faz pensar que Deus iria nos livrar de passar por esse tipo de problema, pelas feridas, pelas ofensas causadas pelos outros? Não. Na cruz, Jesus não apenas carregou os nossos pecados, ele também suportou uma enorme humilhação. Mateus capítulo 27, versículo 39, 44 diz assim: os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Os líderes judeus também caçoavam dele, e até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Todo mundo queria tirar uma casquinha de Jesus.
Mas qual foi a reação de Jesus diante das ofensas, tantas ofensas proferidas a ele? 1 Pedro 2,23: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando insultado, não revidava. Está difícil para você imitar Jesus? Ah, meu amigo, eu não levo desaforo para casa não. Você está aprendendo com quem? Não é com Jesus que você está aprendendo isso, é? Quando você não dá aquela resposta assim, em cima da bucha assim, que pá! Você chega em casa chateado com você mesmo. Por que eu não disse? Jesus não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças para aqueles que o faziam sofrer. Ele entregava-se àquele que julga com justiça. Ele dizia: Senhor, estou nas tuas mãos, o Senhor é o juiz, o Senhor julga a mim e a eles. Querido, é difícil, mas é assim que a gente precisa aprender a reagir diante das ofensas, para aprendermos a perdoar como Jesus. Ele cedeu os seus direitos, ele absorveu a sua dor, ele superou o sofrimento, ele respondeu o mal com o bem. Enquanto aquelas pessoas o feriam, o insultavam, ele orava por elas: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele orava pelas pessoas que o insultavam. Gente, isso é muito difícil. E acima de tudo, ele entregava tanto a ele como os seus ofensores a quem? A Deus. Alguém está ferindo você, alguém está ofendendo você, alguém está errando contra você, entrega ele a Deus. Ele é o juiz. Deixa ele julgar entre você e eles. Ore pelo bem deles. É difícil, mas é possível. Se você quer crescer como Jesus, você vai aprender a fazer como ele fazia. Se você quer ser semelhante a Jesus, você precisa aprender a perdoar como Jesus e amar como Jesus. E como, queridos? Me responda, como podemos aprender a perdoar se nós nunca formos feridos e ofendidos? Você entende como a igreja é a melhor escola que nós poderíamos estar para nos preparar para a eternidade? Aqui é um canto ideal para aprendermos a perdoar como Jesus, cercado de gente com defeito, cercado de pecadores que toda hora nos ferem e nós os ferimos. Aqui é a escola perfeita do perdão. Em casa, é minha mãe, né? É sangue do meu sangue. Você tem uma motivação a mais, não, é meu irmão. Você tem embora não perdoe, muita gente tem dificuldade, mas pelo menos você tem uma motivação a mais. Mas aqui, você não é nem na minha família. É sim. Sabia que nós somos irmãos de sangue? Eu sou irmão de sangue seu, do sangue de Jesus, que é muito mais forte do que o sangue de família. Nós somos irmãos de sangue. Queridos, aqui é a melhor e maior escola do perdão. O perdão é uma das qualidades primordiais de Deus, e Ele quer que nós aprendamos com Ele. Por isso Deus permite que as ofensas atinjam você, para que você faça como Jesus fez e se torne parecido com Ele. Queridos, para concluir, para fechar, a fé em Deus não é garantia contra as tragédias, mas em todos os casos de sofrimento, Deus oferece uma oportunidade para que cresçamos espiritualmente. Deus usa as provações para nos ensinar a confiar nele como Jesus. Deus usa as tentações para nos ensinar a obedecê-lo como Jesus. Deus usa as ofensas para nos ensinar a perdoar como Jesus. O grande propósito de Deus para a sua vida é torná-lo você parecido com Jesus e levá-lo você
para fazer parte da família dele, aqui na terra e na eternidade. Então, para isso, ele vai levar você a percorrer um caminho parecido com o que Jesus percorreu. Nesse caminho tem deserto, nesse caminho tem Getsemane, nesse caminho tem uma cruz, mas não esqueça, no final desse caminho também tem uma enorme recompensa. Romanos capítulo 8, versículo 17: e receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Que promessa maravilhosa, querido. Agora eu não sei pelo que você tem passado. Há muita gente aqui ferida, sim, com certeza. Eu não sei as provações que você tem atravessado, mas sei como Deus quer que você reaja a todas essas coisas. Ele espera que você reaja simplesmente como Jesus, para que você se torne semelhante a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar, queridos.